Existem momentos que o silêncio é o melhor remédio, o silêncio é a melhor resposta, o silêncio é o melhor escudo, o silêncio é a melhor espada, a melhor arma. Existe algo extraordinário no silêncio. E a gente, quando olha para a Bíblia Sagrada, por exemplo, nos deparamos que estrategicamente, muitas vezes, Deus usou o silêncio. O silêncio para quê? Para corrigir, para amadurecer. O silêncio pedindo ao povo de Israel, por exemplo, que estivesse em silêncio sem dizer uma só palavra, porque se eles fossem falar, eles iriam murmurar outra vez. Então, a estratégia de Deus foi: fiquem em silêncio, porque é melhor ficar em silêncio do que falar besteira. Então, a gente começa a perceber, de Gênesis a Apocalipse, que, olha, existem momentos que o silêncio é necessário. Aliás, entre o Antigo e o Novo Testamento, na sua Bíblia, tem uma folha em branco, que representa o período intertestamentário de quase 400 anos, que praticamente Deus ficou sem falar. As falas eram poucas, eram pontuais. É incrível. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente aprende logo isso. Eu quero caminhar com você sobre o poder do silêncio nesta oportunidade. E você vai sair dessa transmissão com a sua fé ativada. Você vai saber a hora de falar, a hora de se silenciar, e você vai viver coisas extraordinárias de Deus na sua vida. Eu sou o pastor Júnior Batista e esta é a mentoria 6:33. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, também dê um like, um joinha, curta essa transmissão agora mesmo. Claro, é muito importante, mas muito importante mesmo que você agora mesmo escreva a sua cidade, seu testemunho ou o seu pedido de oração e, claro, compartilhe com 5 pessoas. Envia para 5 pessoas agora mesmo. Existem momentos que o silêncio é necessário. Hoje, a nossa transmissão tem o tema de O Poder do Silêncio, nesta mentoria bíblica, nesta mentoria 6:33. Abra o seu coração, abra a sua vida para receber da palavra de Deus hoje. Um alô à irmã Janete Carvalho de Manaus, Amazonas, Márcia Silva, Gisele Brigman, Alice, Adriana de Martino, Luzia Policarpo, Rosinéria da Silva, Ângela Martins, Joseni Gomes, Maria Garcia de Souza Marquezine, Ana Maria Silva, Antonieta, lá de Porto, Portugal, também Vera Borges, lá da França, André de Verona, Itália. É muito bom. Ivan Frank, cada pessoa que sempre está conosco aqui nas nossas transmissões, é muito bom ter vocês sempre com a gente aqui. Tem um nome diferente aqui, Bruna Iangianiaki. Uau! Vangeniaki. É isso aí. Vanderleia Silva, Aline Schneider, Deus abençoe. Vamos lá. O poder do silêncio. Eu quero ler palavra de Deus. É bom você anotar os textos, anotar o tema, se estar aí sempre atento à palavra de Deus. Olha só, Josué 6:10. Josué, capítulo 6, versículo 10. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. Uau, que tremendo isso! Pois bem, quero caminhar com você nesta poderosa palavra. Ora, nós vivemos numa temporada, numa estação, numa época muito barulhenta. Nós estamos vendo para todos os lados conflitos acontecendo, por exemplo, nas redes sociais, muitas discussões públicas e às vezes desnecessárias, opiniões inflamadas com ódio, com o desejo de vingança. Tem gente que fala até em morte. Uau, que coisa incrível. Existem muitos que acham que vencer é para quem fala mais alto, grita mais alto, argumenta melhor.
ou que responde na mesma intensidade, na mesma moeda, mas à luz das Escrituras, da palavra de Deus, nós vamos aprender o quê? Que há um poder profundo, há um poder muito grande, espiritual, no silêncio. E eu quero justamente que você entenda isso. Entenda que nem sempre o silêncio é um sinal de fraqueza. Às vezes é uma estratégia poderosa, muitas vezes é a melhor defesa, em outras o ataque mais eficaz contra os inimigos, tanto os físicos quanto os espirituais. Hoje eu quero que você mergulhe comigo no poder do silêncio, analisando biblicamente como o silêncio pode ser uma arma poderosa de proteção, de sabedoria, de vitória, de milagres, de superação na sua vida. E eu quero que você anote. A primeira coisa é: o silêncio é uma estratégia poderosa. Escreve isso agora. O silêncio é uma estratégia poderosa. Quero cumprimentar aqui o nosso irmão Edson José, que faz parte do meu canal como membro do canal. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe Vilma Miller, J. Raquel, Eliel Veiga da Silva, Alexandre Telheria, lá de Porto Velho, Rondônia. Também Vanderleia Silva, Bruno Salada, Gidelma Santos de Carirá, Sergipe, lá do nosso Nordeste, Keila Anne Rocha e tantas outras pessoas que estão chegando por aqui. Então, entenda, o silêncio é uma arma, aliás, uma estratégia poderosa. Jócia Cunha, Carolina Guedes, Luiz Silva, é realmente, Paulo Coelho, uma estratégia poderosa, Priscila de Jesus. O texto que a gente leu, a gente repete. Josué 6 e 10. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca. Olha isso. Até o dia que eu vos disser gritai, então gritareis. Muito forte isso, entenda. O povo de Israel estava diante dos muros de Jericó. Esta era uma cidade muito estruturada, fortificada, as muralhas altíssimas, aparentemente intransponível, uma cidade invencível aos olhos humanos. Mas tem uma coisa: Deus é um Deus de estratégias. E Deus dá a Josué uma estratégia. A ordem foi incomum. A estratégia era que durante 6 dias caminhassem rodeando a cidade uma vez por dia. E escute, nessa caminhada eles deveriam estar em silêncio absoluto. No 7º dia, eles deveriam rodear a cidade por 7 vezes e em silêncio absoluto. Ao soar das trombetas, no momento certo, eles deveriam gritar com grande grita, o texto diz. Vocês vão gritar com grande grita, Luciana Mello, lá de Porto, Portugal, Elizabeth Fonseca. Deus abençoe Márcia Marcondes. Aleluia, Sônia Mara, Tânia Fernando, Marlene Silva, Éder Vidal. É interessante porque Deus diz para eles ficarem em silêncio, até porque se eles pudessem falar, olhando a muralha daquele tamanho, a cidade estruturada do jeito que era, eles iam murmurar, como murmuraram lá atrás. É triste, mas é uma verdade. Se Deus não nos manda ficar em silêncio, muitas vezes ao invés de a gente falar que crê, a gente fala que não crê, então é melhor ficar de boca fechada. Meu Deus, é forte isso. Sueli Marcelino, Deus abençoe a sua vida, a vida da Silvana Marcelino, que compartilhou o testemunho de milagre de cura de câncer. Na quarta passada eu falei do testemunho na igreja. Deus abençoe. Então, escute só, quando a gente olha para esse capítulo 6, versículo 10 de Josué, a gente aprende com Deus, porque o que Josué fala ao povo de Israel é uma estratégia que Deus deu a ele. Vemos que quando é para ficar em silêncio, é para ficar em silêncio absoluto.
Mas quando é para gritar é para gritar para valer, com vontade. Porque tem gente que quando fica em silêncio, não fica em silêncio direito. Fica resmungando pelos cantos. E quando é para gritar, o gritinho dele é de nada. Não, escute. Se é para ficar em silêncio, se Deus manda, fica em silêncio, mas fica em silêncio absoluto. Se Deus manda gritar, então grita com vontade. Entenda isso. O silêncio de Israel durante 6 dias foi uma arma espiritual. Por quê? Por quê? Porque o inimigo esperava ruído, confronto, mas encontrou o quê? Silêncio. Isso confundiu o exército de Jericó, os deixou vulneráveis. Mas que povo é esse que caminha, não diz nada, nem olha direito para cima? E estão caminhando em silêncio. Muitas vezes o inimigo quer provocar a sua reação para te tirar da posição espiritual. Quando você responde com silêncio, você faz o quê? Desarma o inimigo. Silêncio aqui foi proteção, foi um escudo contra o desespero, contra a dúvida, contra a precipitação, contra a murmuração. Como também uma arma. Porque no de repente eles gritaram. É muito forte isso, gente. É muito forte. Carlos Alberto de Oliveira, Jana Monteiro, JB, Adriana de Martino, Mara Rita Ramos Steck, Ivan Frank, Alan Jones, Linda Mir, Maia, Deus abençoe, Marivone Alcides. A segunda coisa que eu quero que você anote é que o silêncio é a prova da confiança em Deus. Anote isso. O silêncio é a prova da confiança em Deus. É muito importante, Keila Anne Rocha, Andréia Castro, Jócia Cunha. É muito importante isto. Aliás, a palavra de Deus diz em Êxodo 14:14: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. É interessante você fazer um paralelo entre o que acontece na recomendação de Deus para o povo de Israel, lá em Josué 6, e em Êxodo 14:14. Em Êxodo 14:14, o povo de Israel está encurralado entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó que vem ao encontro deles para os matar. Eles haviam saído do Egito. E então eles murmuram. Moisés se levanta e diz ao povo: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Primeiro eles murmuram, depois a ordem vem, fiquem quietos. Agora em Josué capítulo 6, versículo 10, a ordem vem antes da murmuração. Que de verdade às vezes Deus tem que falar antes, para a gente não cometer o deslize de colocar os pés pelas mãos e sair murmurando. O medo, o desespero faz o povo de Israel murmurar contra Deus e contra Moisés. A resposta por meio de Moisés foi o quê? Silêncio! Deixem que eu luto por vocês. Porque, escute o que eu vou dizer, falar demais na hora da crise é sinal de incredulidade. E eu e você não podemos cometer esse gafe, esse problema. Silenciar é declarar: Senhor, eu confio em Ti. Eu não preciso me defender, o Senhor fará isso por mim. O silêncio é um testemunho visível de uma fé que ninguém está vendo, mas ela é real, ela existe. Gandimara Silva, Maria Garcia de Souza Marquezine. É isso, creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Jana Monteiro, Vilma Miller. É isto. Quando calamos, nós permitimos que Deus fale em nosso lugar. Não sei se você já foi para uma reunião em que alguém que vai com você começa a falar e não para mais. E fala, e fala, e fala, e inventa coisa, e fala de novo, e depois fala, e você quer explicar uma coisa e não pode, ele fala. Já aconteceu comigo. E eu digo, meu Deus, quando é que vai chegar a minha vez de falar? Quando é que eu vou poder explicar? Quando é que eu vou poder fazer uma pergunta? Uma vez eu fui falar com uma pessoa muito conhecida e eu queria estar lá. Era meu sonho estar com aquela pessoa. Eu inventei de levar um amigo que pediu para ir, já que eu ia falar com aquela pessoa. E quando cheguei lá, eu não pude fazer pergunta nenhuma, porque a pessoa falava o tempo todo. Às vezes é isso que acontece. Se você não fala, outra pessoa fala por você.
No caso de enfrentar lutas, dificuldades, quando você se cala, é Deus que fala por você. E quando Deus fala, coisas extraordinárias acontecem. A terceira coisa que eu quero que você anote aqui: o silêncio é escudo contra as provocações. O silêncio é escudo contra as provocações. Anota isso agora. O silêncio é escudo contra as provocações. Likadoshi, Kilp e Come-nos, Deus abençoe. Regiane Oliveira, Deus abençoe. Tânia Fernando, Deus abençoe. Lívia Brum Gonçalves, Deus abençoe. Altamir Pereira, Cristiane Santos. Eu gosto do que a gente lê lá em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Uau! Que texto extraordinário é este! Uau! Este texto é profético, é um texto messiânico, uma profecia messiânica, proferida pelo profeta Isaías, que nos traz uma mensagem sobre como seria a postura de Jesus diante das acusações e do sofrimento. Ele tinha poder para se defender, para responder, para destruir seus acusadores, mas ele permaneceu em silêncio. Cristo venceu a cruz em silêncio, em submissão. A resposta de Jesus foi o quê? O silêncio que ecoou a salvação para todos nós hoje. Ele cumpriu o propósito em silêncio. Morte de cruz, Patrícia Amorim. É muito importante isso. Entenda, em tempos de crise, quando calamos como Cristo, vencemos com Cristo. É isso. O silêncio de Jesus desmascarou os injustos e revelou o poder da ressurreição. Porque quando a gente fica em silêncio, parece que a gente está perdendo, mas bastam 3 dias para se revelar o poder da ressurreição e o que Deus tem para fazer na nossa vida. Pastor Éder Martins, Deus te abençoe. É isso. Essa é a verdade. Este é o ponto. Este é o fundamento. Então a gente tem que aprender até com Jesus. Eu quero que você anote ainda em 4º lugar. O silêncio é sinal de sabedoria. Eu disse que o silêncio é sinal de sabedoria. Patrick Teixeira, Vera Borges. É isso. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 17 e 28. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. E se cerra os lábios, por sábio e entendido. Meu Deus, é muito forte isso aqui. O sábio não é quem fala muito, quem tem muito discurso, mas quem sabe calar na hora certa. Existem discussões que quem fala mais se expõe, acaba cometendo gafe, e quem cala acaba se protegendo. O silêncio não é omissão. Entendam, o silêncio é questão de sabedoria espiritual, de se posicionar da melhor forma. Calar pode ser o escudo que impede você de dizer algo que o inimigo usará contra a sua vida. Escute, sempre dizem que o peixe morre pela boca. Tem gente que está morrendo com as próprias palavras que diz. Isso é um problema. Então você tem que ser estratégico quando fala. E em 5º e último lugar, tem momentos que o silêncio é uma necessidade. Eu disse que tem momentos que o silêncio é uma necessidade. Quando a gente olha para Eclesiastes capítulo 3, o texto vai falar do tempo determinado para todas as coisas. E quando a gente olha para o versículo 7, a parte B, a gente lê: há tempo de calar e tempo de falar. Há tempo de calar e tempo de falar. Ou, aleluia, há tempo para todas as coisas. Tem momentos que o silêncio é, sem dúvida, uma necessidade. Nem sempre é hora de responder. Discernir o tempo do silêncio é a chave para vencer as piores batalhas, sejam elas espirituais, emocionais ou até sociais, relacionamentos. Que tem gente que quer vencer no discurso. Um amigo sempre diz para mim: no casamento o que é melhor? Ganhar a discussão ou ser feliz?
porque às vezes a gente tem que abrir, irmão, porque na hora do calor, na hora, sabe, do calor do momento, você pode falar o que não deve, é melhor ficar quieto. Botar a cabeça no lugar. Gilson Siqueira, Deus abençoe. J. Raquel, Deus abençoe. Eliel Veiga da Silva, Deus abençoe. Então, você tem que saber a hora de falar, de se colocar. O silêncio no tempo certo é uma linguagem espiritual de confiança. Quando nós nos calamos no tempo certo, é o céu que vai falar por nós. E aí eu quero concluir dizendo que quem confia, espera em silêncio. Quem confia, espera em silêncio. E aí, para falar sobre isso, eu quero ler Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Uau, que coisa tremenda. Deus sempre está nos convidando ao silêncio para revelar o quê? A sua soberania. Muitas vezes, Deus não vai gritar no meio da guerra. Ele sussurra no silêncio da sua alma. Ele sussurra no silêncio da sua alma, edificando e acrescentando a sua fé. Calar, não pense que é se esconder. Às vezes, é uma questão poderosa de posicionamento espiritual. É entregar a batalha àquele que jamais perdeu uma guerra. Quando você for atacado, antes de responder, cale-se, ore. Quando estiver injustiçado, lembre-se que Cristo venceu o julgamento com silêncio. Quando se sentir provocado, quando se sentir, encurralado, escolha o silêncio, é melhor do que alimentar os conflitos. Quando não souber o que fazer, aquiete-se, confie no Senhor. Hoje o Espírito Santo está te convidando a silenciar esse barulho que a sua alma está fazendo, que os seus impulsos estão gritando, que as suas necessidades estão dizendo: ei, tem que bater na porta aqui, bater na porta ali. Existem batalhas que serão vencidas, não é com palavras, mas é com confiança. Você precisa entender isso. Caminhe em volta das muralhas da sua vida em silêncio, da insegurança em silêncio, das muralhas da dúvida em silêncio. E vai chegar o momento que Deus vai dizer: agora grita, profetiza, libera a palavra. E quando você liberar a palavra, as muralhas vão cair. Entenda que é assim. Você precisa confiar em Deus. Paulo Freitas é isso, lá de Araranguá. Débora Outeiro é isso. É isso, é isso, é isso. Você precisa entender isso, meu irmão, minha irmã. E claro, eu quero orar por você, só lembrando para você dar um joinha, curtir esta live, enfim, dar um like aqui nessa transmissão, se inscrever no canal, ativar o sininho, escrever aqui seu testemunho, seu pedido de oração, como também você pode ser um membro do canal. Tem a opção, quando você entra no canal, tem a opção para você ser membro. Eu quero orar, quero abençoar sua vida, quero que Deus visite a tua história aí. Perdão pela hora que passou hoje. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está comigo nesta transmissão. Eu declaro os céus abertos, eu declaro o poder do Teu Espírito, eu declaro um novo tempo de milagres e favor. Eu sei que às vezes, Senhor, a nossa confiança se manifesta através do silêncio que fazemos diante dos desafios. Quantas pessoas, Senhor, ao invés de falar das promessas, falam dos problemas, deveriam se calar. Eu quero nesta hora orar, pedindo que o Senhor traga sabedoria, discernimento, como também autoridade e poder sobre a vida dos meus irmãos que comigo estão nesta transmissão. Faz algo novo, algo extraordinário. Move os céus sobre a vida dos teus filhos. Na autoridade de Cristo, no nome de Jesus eu oro. Eu peço por uma reviravolta, por um mover poderoso do Senhor na vida dos teus servos. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe de maneira poderosa e até o nosso próximo encontro. Até lá.